Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para mais edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Sete Jagunços que todos os nossos podcasts estão em todos os nossos agregadores, no seu agregador favorito, com certeza. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Boa noite, amigos, e boa noite, Dão. E pela primeira vez aqui com a gente, o Fernando Henrique, professor, doutorando em linguística, colecionador, mutuninha e amor platônico do Dãozinho. Eu vim aqui só pelo Dão, já embora. Tá vendo, Dão? Você fica boicotando a gente, até o FH vem aqui para poder lhe ver e você não tá. Você, não sei não, viu? Você está prestes a ser demitido desse podcast. Não, mentira, você não vai ser demitido, não. Vamos começar com você, Maurício Dantas. O que você andou lendo esses dias? Eu vou ser meio repetitivo aqui nos temas dos pilhas recentes, né? Quer dizer, há algum tempo já a gente está falando de Esquadrão Suicida, mas agora eu vou falar do que estava faltando. A gente chegou naquela live a mencionar esse título, mas agora com 7 edições, um primeiro arco fechado, um segundo arco em encaminhamento, já dá para falar com mais propriedade. É o gibi que começou agora, como eu falei, saiu o 7º nessa semana que nós estamos gravando, aqui primeira semana de setembro, do Rob Thompson, que fez algum tempo na Marvel lá, tanto o gibi do Nova, né, o Nova adulto que voltou, Richard Rider, quanto o Motoqueiro Fantasma novo, o Roberto Reyes, né, não lembro agora, deu branco. E ele tá fazendo agora esse gibi dos Esquadrão Suicida, 7 edições, um anual que saíram, e o desenho é do Eduardo Pansica, que é brasileiro, é mais um artista lá da Chiaroscuro. Ele tem algumas coisas aí, já apareceu, ele já fez Detective Comics, uma outra revista, já fez Terra 2. Salvo engano, ele é da terra do Marcelo Miranda, né? Ele é lá de Belo Horizonte, ou é mineiro, pelo menos. Ele é formado pelo FMG, eu tava dando uma olhada aqui no perfil dele da Chiaroscuro. Ele é formado em cinema de animação, pelo FMG. Tem alguns prêmios já, e já tem bastante trabalho lá fora, e é um baita desenhista mesmo, gosto muito da arte dele. Tem alguma coisa que lembra, não imita, mas lembra assim, a escola do Ivan Reis, por exemplo, uma coisa bem gibi de herói mesmo. Todo mundo é bonito, é forte, mas tem uma narrativa muito legal. Todo mundo fala que o Ivan Reis vem da escola do Jim Lee, né? Mas eu acho que o Ivan tem uma grande vantagem em relação ao Jim Lee, que é ele tem narrativa. O Jim Lee não tem. Olha, se você já chega botando o pé na porta aí com o Jim Lee para um Ricker. Mas eu sou fãzaço Olha, do Jim Lee também. já esfregar aqui minha edição do meu ônibus da X-Men autografada por ele na tua cara. O Ricker tava lá naquela CCXP, ficou lá na fila esperando. Deu sorte, não foi? Dói, viu? Isso aí é Deu uma considerado sorte arma danada. já, esses ônibus absurdos. Eu Mas também sim, não gosto não, mas eu ganhei, então tá valendo. Então justo. tá certo. De graça tá certo. Também. E aí, esse gibi segue aquelas linhas gerais do que a gente viu no Future State, né? Estado Futuro aqui, que a Panini traduziu, vai traduzir, não sei. E mostra a Amanda Waller querendo conquistar uma outra terra alternativa. Não é tanto spoiler assim, isso fica claro logo na segunda edição. E não sei, não me parece ser a Amanda, ou se é ela mesma, ela tá com alguma treta aí por trás. Sabe, tipo o que o Tom Taylor fez no Esquadrão Suicida dele, que é o Besouro Azul aqui, não é o Besouro Azul na verdade, enfim. Me parece ser uma pegada mais ou menos como essa. Não sei se é uma referência, se é uma repetição de tema involuntária. Mas o Rob Thompson tá fazendo um gibi bem bacana, com uma equipe bem louca, assim. A gente tem aí, né, até por conta do
do filme novo. Tem o Pacificador no gibi, tem aquele Taylor, não sei como é que ficou aqui, aquele do Batman, da Corte das Corujas, daquela corujona lá, caçadora. É um Sim. coruja. É um coruja, não Coruja. é? Não, Mas eu acho que que tem o Taylor nome, o Garra, tem. um negócio Garra, desse. é garra. É isso. É interessante isso, né? Assim, tá chegando um ponto que a gente não sabe mais o nome dos personagens em português. A gente tá consumindo mais os quadrinhos lá de fora, né? Porque, assim, primeiro, não vamos tocar na tecla que todo mundo toca, que a Panini faz merda, porque ela faz, né? Mas é porque a gente não tem mais aquela paciência de esperar 2 anos, 1 ano para ler a edição, né? A gente acaba lendo a edição logo. Então, assim, tem personagem que eu não sei como é que ele é chamado aqui no Brasil hoje em dia. Eu tô só com o nome americano e foda-se a tradução, a adaptação que eles estão fazendo. Fora que é uma coisa verdade. que a gente discute sempre, Twitter, aqui nos podcasts também. Gibi tá caro. Não adianta vir com essa história de que gibi sempre foi caro, que isso, que aquilo. A gente nunca teve que escolher entre pagar uma conta e comprar um gibi. Ou voltar da banca e... Pô, comprei 2 gibis. Comprei Saga do Batman, Saga do Superman e deixei 70 e poucos reais na banca, sabe? Nossa, 70 reais. É o quilo da carne. Também não tá pela hora da morte. É surreal, você não consegue mais imaginar hoje um pai parando numa banca de revista, vou comprar um gibi do super-herói que eu lia quando era criança, ele olha pra banca e tá R$ 70, R$ 80. Ele não compra, cara. É isso, Não a é? gente acaba só comprando o que a gente conhece. A gente já não compra pra ler, pra conhecer. A gente compra porque conhece, porque gostou e quer ter na prateleira fácil pra um dia reler. Quantas vezes eu já não comprei aqui, acredito que vocês também, nem tirou do plastiquinho. Um dia vai tirar do plástico pra ler, mas o negócio é assim, ó, eu gosto desse material, quero ter a mão pra um dia reler. E aí você descobre que tá com página trocada, a impressão tá toda preta, porque não viu no continuidade da banca. Pois é. Ou quando vem com um erro já no editorial, né? Não é? Isso Marcos isso é sofreu isso essa interessante, semana. porque eu acho que a gente é daquela geração que comprava o gibi e corria para casa para ler, né? E hoje em dia a gente compra o gibi e guarda na estante, né? E Pois é, a gente aí, lia, realmente, lia quando a 10 gente, quando a gente vezes o tira o mesmo gibi. saco, quando tira do saco é aquela surpresa, né? Onde é que tá o erro? Mas não é aquela surpresa boa de Kinder Ovo, né? Não, isso tá horrível mesmo, tá? Eu comentei, eu peguei 2 gibis essa semana e, por incrível que pareça, eu peguei o gibi, já fui ler, não coloquei na pilha. E foi justamente X-Men, que esse X-Men eu tô acompanhando, que tá saindo aqui no Brasil. Então, a segunda edição do X de Espadas, eu peguei, aí erro no editorial. E aí peguei também o do Carnificina, e quando abri, erro no editorial. Aí fica difícil, fica bem difícil mesmo, porque por mais que fale assim, é muita página para editar, é muita coisa, vai aparecer erro, mas parece que é aquele tipo de coisa que parece que é recorrente, né? Não parece que eles fazem um esforço para melhorar isso, porque todo mês aparece e o gibi tá cada vez mais caro. Não, tem desculpa não, Marcos. Essa história de que, mas é porque publica muita coisa e tem pouca gente. A gente não tá comprando desculpa. Desculpa Não, aí. exatamente. Eu não tô. Pensar É aquela como. coisa, né? Você não tem que pensar como fã, você tem que pensar como consumidor, né? Você não Exatamente. importa, tem que entregar um produto bom. Você vai no restaurante e diz assim, desculpa aí, a gente tá com pouca gente hoje, por isso que tá demorando. Beleza, né? Da minha conta, a gente entende, sabe como é negócio e tudo mais. Mas peraí, então por que você botou todo mundo pra dentro? Você não tem condição de atender. É mais ou menos por aí. É E verdade. O que irrita é essa síndrome da desculpa, né? Todo mês tem uma desculpa. E assim, não é algo que é de vez em quando, é todo mês tem algum gibi que tá com alguma merda, né? E não são coisas baratas, né? Assim, eu lembro da fase inicial da Panini, que a gente comprava um gibi em formato magazine por R$ 7, assim, vinha um erro ou outro, mas assim, R$ 7 é um preço pagável por um gibi. Agora você vai pagar 20 e tantos reais no gibi mensal e tá lá cheio de erro, vai pagar R$ 100 no encadernado e tá lá cheio de erro, e os caras nunca assumem que erraram, né? Sempre botam a culpa no outro, ou sempre tentam fazer um paliativo ali, né? Um eufemismo na situação, e isso irrita demais. hoje em dia tem até um podcast de tradutores aí que é só para eles justificarem os erros e apontar os outros culpados que nunca são eles.
nunca são eles. É impressionante. Só voltando ao gibi aqui, Marcos, como eu falei, tem esse plot, né? A Amanda Waller manda o Deadshot, o Sanguinário, em outras dimensões do multiverso. Isso já liga com Infinity Frontier, já liga com outros gibis também. Aliás, tem bastante ligações desse gibi aqui com outros, como a Academia dos Jovens Titãs também. Personagens que vão de um lado para o outro, aparecem aqui e lá. Aquele Cruzado X, que também apareceu primeiro no Future State. Então é uma cozinha da DC ali, sabe? Os escritores se conversam, os editores ou são os mesmos também se conversam ali e vão montando coisas legais. E dá aquela sensação, eu até comentei isso no WhatsApp outro dia, no grupo da gente, que parece que eu tô lendo aquele gibizinho de DC 2000, sabe? Que faziam asteriscozinho e assim, você vai ver isso na história a seguir. E aí vinha a história a seguir do Starman e tinha uma explicação para isso, uma continuidade daquele evento. Isso é muito legal, uma das melhores coisas que está acontecendo na DC hoje é esse Esquadrão Suicida, o Monstro do Pântano do Humvee, que está acabando já também, os Lanternas Verdes novos também, que é um gibi que vale a pena a gente comentar depois, vale até a pena indicar aí para a galera ler e a gente falar mais. E, pô, é legal, sabe? No meio dessas maluquices todas que a DC mete de metal, de vai para um lado, vai para o outro. Não, isso aqui ia ser um 5G, né? Como a gente comentou recentemente do Superman Authority, mas agora vai ser só uma realidade alternativa. Não, isso não está na cronologia. Aquilo, a cidade foi destruída no gibi, no outro não tá acontecendo nada. Os dois gibis do Batman contam a mesma história, praticamente, só que com vilões diferentes. É, é meio perdido, assim, essa caveira de burro continuando a descer. E aí a gente vê um gibizinho desse gostoso mesmo de ler, de pegar um encadernadozinho e matar numa tarde. E tem essas reviravoltas que precisa ter no Esquadrão Suicida. A gente espera isso de uma Amanda Waller, das maluquices todas que tem lá. O Rick Flag tá renegado agora do meio pro fim do primeiro arco. O Pacificador tá com a outra agenda lá, a gente vê uma porrada de personagem novo aparecendo, outros personagens que descobrem que são de realidades alternativas. Tem um Superboy, que é o Superboy que aparece com o visual do Jones, né? Que é aquela calça jeans, a camisa preta com o S. Aquele Novos Titãs que na próxima edição melhora e nunca melhorava. E, pô, causou inclusive estranhamento. A gente falou assim, pô, mas o Bendis não tinha acabado de trazer o Superboy de jaqueta? Como é que tem esse Superboy agora? O que tá acontecendo? Isso vai ser tratado aí, é um dos pontos de plot também do primeiro arco. O anual acaba resolvendo, explicando o que é que tá acontecendo aí. Não é a confusão editorial, dá gosto de ver, sabe? Os caras estão brincando com a confusão editorial constante da DC e fazendo disso uma coisa interessante. Vale muito a pena acompanhar. E não sei como é que vai sair aqui. E esse é outro problema, Ricker. A gente acaba lendo o importado, porque a gente não sabe como vai sair aqui o Thor do Cates mesmo, né? Que a gente Se já vai sair, né? falou tanto. Se vai sair. O Thor do Cates resolveu sair em mensal dos Vingadores. Eu não vou comprar mensal dos Vingadores do Iron, que eu não tô curtindo. Tô lendo porque é de graça, não tô curtindo pra ter 22 páginas por mês daquele toque. Podia vir num encadernadinho gostoso e deixar minha estante mais bonita. Como tava saindo o próprio Thor, como tá saindo o Você Demolidor, gosta do Imortal Thor Alto de Hulk e tudo mais. Galactus? Rapaz, eu não gostei daquele visual quando revelou, não. Ficou muito Dragon Ball, aqueles cabelos pra cima e tudo mais. Mas o conceito em si e o que o Kate está fazendo com o Thor é legal. Até o Dão gosta. Imagine você. Eu não sei se isso é um elogio, mas Parâmetro, não sei se é parâmetro também, né? Tem isso. Mas assim, é interessante você falar dessa bagunça editorial da DC, porque é realmente uma bagunça, né? Porque vinha sendo construída uma coisa e falaram que o Doomsday Clock ia resetar tudo, ia ser o ponto de partida de uma padronização na cronologia, né? Tendo todos aqueles reboots baseados tudo ali em torno do Superman, né? Mas atrasou tanto que deixaram pra lá. Aí tinha esse negócio do 5G que depois que o Dan Didio saiu também fingiram que não acontece. Graças E a aí Deus. Future State e tudo. Enfim, eu acho que
a melhor coisa mesmo pra DC, eu não tô acompanhando tanto essas histórias mais recentes da DC. Eu pego uma ou outra coisa pra poder ler. Não li ainda esse Esquadrão Suicida, mas eu fico bem curioso pra ler. Eu espero que saia aqui, mas que não saia no encadernado capa dura. E, afinal de contas, o Esquadrão do Tom que Vale saiu encadernadinho em capa cartão, né? Então, espero que continue assim. Mas é interessante que eles peguem, que eles aproveitem essa confusão editorial para contar uma história boa, né? Porque, apesar da gente gostar de quando uma história usa bem a cronologia, quando ela não deixa de contar, quando ela aproveita aquela confusão, quando ela aproveita toda a bagagem cronológica para contar uma história legal, mas cronologia não pode ser muleta também, né? Você tem que saber usar. Então, se tá aquela coisa, se tá ali, tá na merda, então vamos fazer um negócio, fazer aquela merda parecer menos fedorenta, né? E vamos aproveitar o que tem. E é legal que pelo jeito parece que é isso que eles estão fazendo, né? Não pode ser muleta e também não pode ser muralha, né? Porque você tem que entender metal, death metal e Doomsday Clock, não sei o que lá, pra saber o que é que aquele personagem tá fazendo ali. É complicado, bicho. A gente começa a ler, acompanhei essas porcaria toda, acompanhei metal só por causa do Capulo, né? E pra falar mal com propriedade, é verdade. Não, você acompanhou porque você bonequinhos. quer comprar os bonequinhos. A gente já contou essa história aqui, a culpa é sua. Eu queria o Batman com a guitarra realmente, mas tá muito caro. Vou botar na minha wishlist da Amazon. Você coloca o link aí nesse post, Marco. E quem quiser me Quando é presentear, aniversário. 19 de dezembro, hein? Ó, Olha tá aí, chegando. aniversário e Natal, numa tacada só. Não, você tá parecendo minhas tias. Não quero um presente só dos dois, não. Eu tava aqui folheando a edição, né? Por meus listos, ou melhor, enfim. E tá bem legal a arte, né? Eu gostei desse pacificador. Ele já começa xingando aqui, né, na edição 1. E, enfim, você me despertou interesse. Vou procurar ler esse título com calma depois. Olha aí, você conseguiu fazer um marveco despertar interesse pra ler um gibizinho Por da que todo DC, mundo olha me aí. chama de Marveco, Marfete? Eu leio Porque tudo, você cara. é. Eu tenho os preferidos, mas eu leio tudo. Então diga. Marcos? Eita, não, eu Cortou tava no legal mudo. aí. Então deixa eu ir lá. Então diga aí o que foi que você escolheu pra falar aqui com a gente hoje. Então, né, seguindo a pauta, Olha só, eu vou revelar os bastidores. Quando eu chamei o desculpa, eu não Rick podia pra poder. perder essa. Quando eu chamei o Rick pra participar com a gente, ele falou: não, coloca aí a pauta. Eu falei: não, isso que pauta? A gente é freestyle, não sei o quê. É um pilha clássico. Aí hoje ele falou: agora que eu vi que era um clássico, eu tava vendo ali uma saga. Aí quando a gente foi pra gravar, eu falei: ele falou assim, mas a gente, o Maurício falou que ia falar do Esquadrão Suicida. Aí o Rick, mas isso é clássico? Eu falei: não, mas o clássico é o jeito que a gente chama. Então, depois de toda essa excelente orientação para estar aqui neste momento, saudade dessa CXP. Enfim, eu fui atrás de clássico, né? Então, assim, fui procurar coisas que eu li há muito tempo e que já foi republicada várias vezes. E aí, quando eu pensei em clássico, eu falei assim, pô, se eu escolher da DC, vão dizer que a Marvel não tem clássico. Se eu escolher da Marvel, vão dizer que eu sou Marvete. Olha aí. Eu sabia que essa piada ia surgir, né? Ela é antiga. Mas eu fui rememorando, assim, histórias que me tocaram quando eu li a primeira vez, né? Então, assim, tem, tem uma edição que a Abril lançou alguns anos atrás, acho que era uma revista chamada Marvel Especial, que os dois primeiros números são do Homem-Aranha. E nessa revista ela coloca todas as primeiras lutas com o Duende Verde, né? E eu acho aquela edição fantástica, que consegue... Você sente realmente a aflição do Peter, né? Aquela história do Norman, e eu imagino que aquilo ali não era clichê na época, né? Que hoje em dia seria. E depois eu acompanhei muito Homem-Aranha na Teia do Aranha, né? Diga-se de passagem, eu gosto mais do Homem-Aranha dos anos 60 e 70 do que, enfim, do que sai hoje em dia, né? Eu estava até, fazendo um parênteses aqui, eu estava até comentando ontem com os meninos do grupo aqui do antigo MBB de Fortaleza,
de que a Marvel não ajuda, né? Assim, a gente passou a infância tendo o Homem-Aranha como favorito, mas não ajuda, cara. A edição que saiu ontem americana, né? Que a história lá do Kindred não ajudou, aí o Superior não ajuda. Enfim, é pataquada atrás de pataquada. Mas assim, voltando à minha escolha, né? Eu acabei escolhendo a morte da Gwen Stacy, né? Já que eu fui orientado a escolher um clássico. Maldito Porque host. foi né? Por isso que as pessoas não Fazendo voltam nesse crítica. podcast. Não, é que é assim que a gente descobre quem não escuta o nosso podcast. Vamos chamar o STF aí, vamos chamar os caminhoneiros para ver isso no grupo cheio. Eita. Eu E aí falei no calor do momento. enfim, foi uma história que me tocou muito na época, né? Primeiro que ela já começa assim com todo aquele drama, né, do Harry, né, viciado em drogas, que foi uma coisa. Eu não lembro se veio primeiro ou se era o lance do Ricardito que veio primeiro, mas sim, para a época foi muito chocante, né? Mesmo eu lendo isso só nos anos 90, anos 80. E depois tem toda a tensão, né, quando ele encontra lá com o Norman, né? Aquela tensão, né? Ele lembra que eu sou Homem-Aranha, não lembra que eu sou Homem-Aranha, o que vai acontecer e tal. E a capa, né, já revela que vai morrer alguém e você fica assim, quem é que vai morrer? E todo mundo pensa, né? Tia May, né? Enfim, a gente, a gente passou a vida toda esperando Tia May morrer, né? Até ela morrer e voltar, não é o caso. E aí, quando o Norman sequestra a Gwen, né? E tem aquela história lá da queda, né? Da teia lançada, pescoço quebrado, o que é que matou a Gwen? Foi o Norman ou foi o impacto da teia? O Peter matou a Gwen. Então, assim, eu lembro que isso levou muitas discussões na época, né? Na época que eu li, né? Porque na época que lançou, eu não era nem vivo. E eu acho que foi uma história que mais impactou, né? Porque eu estava naquela fase Teia do Aranha, né? E gostava muito daquela fase. E eu sou viuvinho da Gwen até hoje, né? Eu apanho muito do pessoal aqui de Fortaleza, porque os meninos são loucos pela MJ e eu sou Team Gwen. E acho que a única coisa que presta de espetacular Spider-Man é o lance da Gwen. E, enfim, eu senti muito a morte da personagem, né? E senti muito o que fizeram com ela depois, mesmo que a Marvel tenha tentado corrigir agora, cagando mais ainda. Então, acho que, para mim, o clássico, a história que realmente me impactou enquanto leitor, lá nos meus 10, 11 anos de idade, foi a morte da Gwen, porque, enfim, na época que morte era morte em quadrinhos também, né? Eu acho que essa daí talvez seja é, uma das mortes mais impactantes dos quadrinhos, né? Assim, é uma das coisas que a gente sempre lembra. O pessoal fala, tem, óbvio, é impactante para o Homem-Aranha a morte do Tio Ben, mas foi ali nos primórdios, foi feito daquela maneira assim, meio off-tube, né? Que chama, não foi mostrado, né? Assim, é, exatamente o que aconteceu, só aparece depois que ele foi morto, né? Não aparece a cena. É claro que depois foi contado, mas a cena original não tem. No caso da morte da Gwen, além disso tudo, além do confronto com o maior inimigo do Homem-Aranha, ainda tem aquela coisa de que o próprio Peter fica naquela coisa de que pode ter sido ele que matou, né? Porque foi ali aquele snap da parada brusca com a teia, né? Que isso até hoje eles de vez em Até quando hoje eles exploram discutem quem isso. colocou aquele snap no desenho, né? Tem isso também, tem essa discussão Isso, também. Ninguém assume quem isso. colocou aquele snap. E o negócio assim, e você falando assim que prefere a Gwen, não só você, né? Porque é no México, o Maurício, que as histórias da Gwen, a Gwen continuou viva depois daquilo e Sim, continuaram as histórias? Como sim, assim? os É. mexicanos eram tão apaixonados pela Gwen Stacy que quando a editora viu lá que ela ia morrer, eles se desesperaram e mudam a história. A história é redesenhada no final para ele conseguindo salvar a Gwen. E a partir dali eles param de publicar os gibis americanos e contam histórias próprias criadas lá. Do Peter namorando com a Gwen, indo casar com ela. Eu não sei se chega a casar mesmo, ou se o gibi acaba antes. Fala, tô passada, chocado. É, tem um.
Tem um link. O Jerry Conway adora isso, né? Ele de vez em quando fala sobre isso, né? O Conway e o Buser que trocaram figurinha há um tempo sobre isso no Twitter, até dizendo que acharam aquilo sensacional. Mas aí você vê o nerdinho brasileiro reclamando, ai, porque o JP cortou página, mudou esse diálogo. Os caras devem achar sensacional, assim, olha o que fizeram lá no Brasil com essa merda aqui, sabe? Não, os americanos dizem que os americanos são loucos por aquela versão da Abril de Guerras Secretas, a primeira versão. Sim, porque que tem o Escondem a Vampira. Não tem a Photon, né? Eles escondem também a Capitã Marvel, né? Que não tinha aparecido ainda na época. Botam o Jim Rhodes como... escondem que é o Jim Rhodes como Homem de Ferro ali naquela, né? Chegam a mudar o diálogo, porque ele diz, tem uma hora que ele olha pra câmera e diz, né, vou mostrar ao mundo que eu sou um Homem de Ferro legal e tudo mais, mudar o diálogo lá. Eu adoro essa história da Gwen, e a primeira vez que eu li foi na Teia do Aranha 23, tô conferindo aqui no Guia dos Quadrinhos, não tem essa memória toda não. E já acompanhei em sebo essa, lembro de ver em banca assim, mas não colecionava ainda, e depois eu fui comprar em sebo os gibis antigos. E eu concordo com você, mas na verdade assim, a Gwen um pouco também nisso que eu vou falar agora. É que o tio Ben, a gente quando conheceu o personagem, a morte dele já era fato consumado. A gente já tinha visto em vários lugares referência e tudo mais. Mas a Gwen a gente viu meio que em tempo real, até porque mesmo quem conheceu o Aranha depois e foi ler a Teia do Aranha, que republicava os gibis antigos, né, pra quem não pegou essa fase, você vê crescendo a relação dos dois e tudo mais, aquela coisa bem namoradinho de colégio mesmo. E aí ela morre e você entende a loucura que os americanos fizeram, né? De querer tacar fogo na Marvel, de ameaçar de morte os caras, devolvam a Gwen. E ainda tem isso que o Ricker falou, né? Naquela época a morte é a morte mesmo. Não tinha essa coisa de voltar logo depois, nem nada não. A morte é até penalidade para personagem que fez merda, como a Fênix, né? O Jim Shooter manda matar a Fênix, porque aí, originalmente ela sobreviveria. E o Byrne até desenhou as primeiras páginas da edição seguinte, com a Jean voltando tudo ao normal, ela e o Scott tirando uns dias de férias. O Jim Shooter pega a edição e diz, não, nada disso, essa mulher tem que morrer. E morria mesmo. Corta-lhe a cabeça. Quando a Gwen morre, chegam a dizer por aí, né, que foi o fim da inocência dos quadrinhos. Tem isso, né? Dizem que ali na morte da Gwen é uma virada, né? Um dos marcos que muda, né? A era dos quadrinhos, né? As eras dos quadrinhos, né? Tem a história clássica que o Stan Lee deu a desculpa, né? Quando cercaram ele lá naquelas palestras que ele dava em universidade, cercaram ele para perguntar como que ele deixou matar a Gwen Stacy. Ele disse que ele não sabia o que estava acontecendo, que ele estava fora da cidade quando essa decisão foi tomada. O sacana, que coordenava tudo, passou no gibi querido dele, passou um mês olhando para outro lado enquanto matava a Gwen Stacy. Tá certo. Uhum. Uma coisa que você falou aí que é interessante, Maurício, é que a gente que lê a Teia do Aranha, a gente acompanhava duas linhas do tempo do Peter, né? A linha do tempo ali dos anos 80, começo dos anos 90, que era aquela fase de Guerras Secretas 2, né? Homem-Aranha com o prédio virando ouro, Guerra de Gangues e tal. E a gente acompanhava o Peter adolescente, né? Começando ali a faculdade, aquela turma lá dos anos 70 e tal. E era interessante como você acompanhava duas linhas de tempo do mesmo personagem, né? E parecia... Não é que pareciam personagens diferentes, mas você tinha um carinho pela linha do tempo do presente, digamos assim, né, do presente da época, e você tinha um outro carinho pela linha da Teia do Aranha, porque eram histórias inéditas pra gente, né? A gente sabia que a Gwen tinha morrido, a gente sabia que o Peter teve problema com o Norman, mas pra gente estar lendo tudo aquilo pela primeira vez, então era bem interessante, é mais ou menos como a galera que assiste lá Doctor Who, não sei se vocês odeiam ou não, porque Doctor Who é aquela coisa. Eu sou fã também, eu adoro, pode falar. E a galera... Pelo visto, eu sou minoria aqui. É um tokusatsu inglês, cara, é um tokusatsu inglês. E aí o pessoal assiste a série atual, né? E assiste os episódios clássicos resgatados, e é o mesmo personagem, mas você acompanha duas linhas do tempo diferentes, e é uma sensação completamente incrível, porque você separa bem, né? Eu imagino que quem gostava do Peter Ultimate e acompanhava o Peter
616 tinha essa sensação também. Eu, como acompanhava só o Ultimate, tinha parado com o 616 na época, não senti isso novamente. Mas para a gente ter lido a morte da Gwen, impactou, mesmo você sabendo que ela ia morrer, porque você acompanhou ela nos últimos 2, 3 anos ali, né? Toda a construção do relacionamento, era o Peter mais jovem, né? Era uma coisa mais, eu não diria inocente, porque já tinha algumas tramas pesadas, mas era uma outra vibe. Então, pra gente que acompanhou uma coisa que a gente já sabia, eu acho que impactou tanto para aquela nossa geração Teia do Aranha, como impactou para a galera lá nos anos 70 nos Estados Unidos. Então, eu senti muito a morte dela, mesmo sabendo que ela estava morta desde que comecei a ler Homem-Aranha pela editora Abril. Então, eu achei isso bem interessante na época. Né? Teia do Aranha é um dos melhores gibis já publicado pela Abril até hoje, porque se salva tudo, é incrível. Sim, inclusive, eu tenho a proposta de pauta aqui, spoiler do Pilha da Aranha, da gente falar não só de Amazing, mas um programa dedicado ao Sensational Spider-Man, né? O Peter Parker Spider-Man também mudou de nome no meio do gibi. Porque é um gibi que formou a gente aqui através da Teia do Aranha. Muita coisa que foi publicada na Teia não é a do Amazing. Tinha coisa de Amazing também, mas tinha desse Peter Parker Spider-Man, ou Sensational Spider-Man, que é histórias mais fechadinhas, ficava mais fácil da Abril publicar, né? Porque não se estendia com subplots e tudo mais, não se tinha esse conceito de arco na época. Mas tinha os vários subplots, e essas eram mais fechadinhas, né? Contava uma história aqui, 2 edições matava a tema toda. Então, esse é um gibi que, a não ser que você ficasse assim, a gente ficava muito, né, olhando no cantinho aquelas siglas todas dizendo onde é que foi publicado antes, para tentar entender, adivinhar quais eram os títulos das revistas, né? Não tinha Google, não tinha Guia dos Quadrinhos na época, então a gente via PPSM e tinha que entender que era Peter Parker Spider-Man. E Mas é isso que A você Teia falou, tinha no Rick. começo tinha um guia, né? A Teia no começo ela colocava Sim, qual era a tinha edição, um ela índicezinho. colocava quais eram os personagens que apareciam e ainda dizia se aquele personagem só aparecia uma única vez. Achava isso fantástico, era tipo um Wikipédia, né? Isso é sensacional. Agora, Isso era trabalho editorial, né? pois é, mano, bons tempos. Hoje em dia, você falou de X-Men, eu ia comentar, os caras erram o nome do personagem que tá naquela chamadinha no começo, né, que mostra quem é que vai aparecer na edição. O cara É. não dá nem o trabalho de ler a edição pra traduzir esse extrazinho. Mas sim, isso da Teia também tinha uma sensação legal, que é tipo a gente esperar a reprise, né? Na época não tinha streaming, não tinha como baixar as coisas na internet, então a gente tinha que descobrir quando que dia ia passar o negócio. Tipo, Cavaleiro do Zodíaco, que já vai ter a reprise, eu peguei do meio das 12 casas da primeira vez que eu fui assistir. Ah, não, tá reprisando sábado de tarde. Então você mesmo sabendo todos os spoilers, você queria ver como chegou até ali. Hoje em dia a galera quer pegar do começo e maratonar. A gente pegava de onde tivesse, e se gostasse, a gente comprava as próximas e ia até das antigas, né? Não tinha isso de ter que E entender tinha todo um tudo. trabalho de garimpar as bancas e sebos, né? Para encontrar Pois aquela é. edição que estava lá naquele quadrinho, no cantinho da página, dizendo onde é que tinha acontecido aquela história. Eu levava o papel todo dobradinho, anotando as edições que eu tinha que ter, né? Porque anotava aqueles Sim. asteriscos todos, assim como foi visto em Super Almanac Marvel 9. E aí você chega lá, pô, Super Almanac Marvel 9 tô chutando aqui, mas eu acho que é a primeira parte de Ataques Atlantes. Então, tenho que comprar o 10 também, né? E aí você já vai ler uma história do Demolidor e acha legal. Aliás, tem uma história do Demolidor desenhada pelo Liefeld em Ataques Atlantes. Isso me traumatizou. Vixe. Bom, você já puxou o gancho, né? Porque você falou de Demolidor. E é exatamente o gibizinho que eu vou falar. E isso vai invalidar. Não, na verdade não vai invalidar, porque eu vou falar isso mais na frente, mais em relação aos roteiristas, não aos desenhistas. Mas o gibizinho que eu li agora do Demolidor foi daquela coleção Deluxe, a parte do demônio, que é o segundo encadernado, o primeiro que é completo do Brubaker com o Michael Lark, né? O anterior, que é o Demônio do Pavilhão D, que é o finalzinho da fase do Bendis e os primeiros arcos do Brubaker.
E eu peguei para ler esse encadernado, eu já comprei tem um tempo, né? Eu comprei isso aqui em meados do ano passado e fui ler agora. E eu achava que era o último encadernado da fase do Brubaker. Mas aí eu descobri que não, que ainda tem mais um encadernado, que é o Retorno do Rei, né, Maurício? É o último encadernado do Demolidor do Brubaker, para depois vir ali a Shadowland, né? E aí é o Andy Deagle, e aí o negócio já dá uma esfriada. Esse Retorno do Rei, a gente até comentou aqui em off, né? Um que saiu muito caro, a gente esperou baixar e esgotou. Pois é, Valeu aquela por galera mim. aqui. Pois Agora é. é esperar publicar mais caro ainda, né? Pra gente pagar. Esse é o problema. Pra gente esperar o Eu acho cupom que pra pagar metade do triplo do preço. eu acho que o Brubaker ele pegou uma missão muito infeliz, né? Assim, qualquer pessoa que pegasse o Demolidor depois do Bendis ia sofrer muito, porque o Bendis colocou o Demolidor numa situação muito filho da puta, né? Assim, É, revelou a identidade secreta, colocou toda preso, aquela né? situação Porque preso, ele, enfim. ele entregou no Demolidor na merda, né? E eu acho que o Brubaker ele conseguiu dar soluções assim excelentes para o que ele pegou, e eu gosto muito da fase do Brubaker. Nesse encadernado, ele inclusive ele engloba a edição 100 desse volume do Demolidor, né, que começou ali na Marvel Knights, ali com o Kevin Smith, né, Exato. o Kevin Smith com o Joe Quesada, né, o Quesada desenhando. E o Demolidor aqui, ele tá sendo... Ele começa com o Gladiador, né? Ele era aquele vilão do Demolidor, mas que ele sempre foi ele sempre foi pacífico, né? Que ele meio que tinha uma dupla personalidade, mas ele estava sob controle há um tempo, e ele acaba sendo acusado de matar umas pessoas na prisão. E todo mundo fala, não, armaram para ele, mas ele estava sozinho. As pessoas que morreram com aquelas serras, né? Aquelas lâminas serrilhadas que o gladiador usava, tal. E todo mundo sem entender direito como aquilo aconteceu. E aí, depois de tudo que aconteceu com o Demolidor, o Matt Murdock não queria se envolver, né? Porque seria mais uma coisa. Ele ainda tinha aquela acusação de que ele era o Demolidor, né? E ele negando, tal. Só que isso começa a ampliar, e uma das pessoas que acaba sendo afetada, que acaba agindo de uma maneira estranha, é a então esposa do Matthew Murdock, que é a Mila Donovan, né? Que é aquela cega que ele conhece na fase do Bendis, eles acabam se casando, e é, ela acaba sendo afetada. E tudo isso é uma trama de um vilão, eu acho que de 8ª categoria, que eu não lembrava nem que eu já tinha visto esse personagem, que é o Senhor Medo, que é uma espécie de, guardadas as devidas proporções, um espantalho da Marvel, né? Ele usa gás do medo, ele usa meios químicos para influenciar as pessoas, e ele está manipulando todas essas pessoas. E aí tem uma guerra dele com o Demolidor. Ele acaba envolvendo, isso é naquela época que aí tem o Capuz, que o Capuz tomou o lugar do rei. O Capuz é o grande vilão de Nova York, Não né? É ele gosto. que comanda. O vilão é horrível, né? Meteram lá um retcon nele, tanto é que até hoje ele teve aquele destaque naquela época, e depois ele meio que foi largado de mão. Ninguém Ele não nunca teve mais ouviu destaque, não. Ele falar foi dele, né? empurrado goela abaixo da gente. Isso é verdade. Era muito ruim aquele personagem, cara. E aí mostra, assim, daquelas coisas que a gente gosta de ver o Demolidor, que é ele sendo colocado no fundo do poço, né? Porque ele luta lá, ele quebra todo mundo para ir atrás do Senhor Medo, para tentar conseguir uma cura para o que ele inoculou lá a Mila, e ele acaba achando que foi vencedor, mas na verdade ele foi derrotado, porque o Senhor Medo fala que não tem uma cura, que ele até mata o químico que ajudou ele a desenvolver essa fórmula nova, justamente para não ter uma cura. Então ele acaba sendo preso, né? Mas ele, no final, você vê que ele meio que queria ser preso, porque na prisão aquela influência que ele fazia através
dos gases lá dele, ele meio que absorveu isso e ele tem esse poder, então ele acaba sendo o rei da prisão, todo mundo faz o que ele quer, através de feromônios e tal, que é uma trama, inclusive, que o próprio Brubaker tinha feito no arco dele anterior, né, que a personagem que o Demolidor encontra aparece também nesse arco, que engana ele, né, que ele achava até que era a Karen Page e tal, meio que seduz ele por conta dos feromônios, do cheiro, e o Demolidor é obrigado a se separar da Mila, né? Porque a Mila não tem cura para aquela condição dela. Ela tá. Qualquer coisa pode acarretar um surto psicótico. Ela meio que tem que ficar dopada o tempo todo. E o Demolidor tá ali na sarjeta. E quando eu li isso, e pensando o que aconteceu tanto depois como o que veio antes do Brubaker e do Bendis, eu até comentei com vocês em off que desde o Miller, você contando todos os roteiristas que o Demolidor teve de lá pra cá, foram pouquíssimas as fases que a gente fala assim, pô, essa fase não é legal, ou esse roteirista não é bom. Você pode ter até uma ou outra história que você não goste, que você acha que pode ter sido um pouquinho mais apagado, mas, num geral, o Demolidor talvez seja o personagem da Marvel que tenha o saldo mais positivo em relação a roteiristas, porque teve o Miller, teve a Inocente, aí tá certo, teve o Chichester, mas depois veio o Kevin Smith, que, goste ou não, revitalizou o Demolidor junto com o Quesada, aí o Bendis, teve o David Mack, que você também pode, não é dos mais destacados, mas aí, ó, Brubaker, Andy Diggle deu aquela caída, aí Mark Waid, Charlie Soule, que eu gosto muito da fase do Charlie Soule, agora o Chip Zdarsky. Então, assim, você pode contar nos dedos uns roteiristas ruins do Demolidor desde o Frank Miller. E ele é um personagem que ele nunca foi um personagem assim de grande escalão na Marvel, né? Você nunca pensa logo no Demolidor como você fala assim, um personagem favorito da Marvel. Você dificilmente vai encontrar alguém que fale de primeira Demolidor. Você pode até, se alguém falar um top 5, alguém falar do Demolidor, mas dificilmente você vai encontrar um que fale de primeira o Demolidor. Não, eu assino embaixo o que você falou, Marcos, do trabalho ingrato, né, que ele pegou ao receber a bomba lá do Bendis. Guardadas as devidas proporções, acho que é mais ou menos o que a Inocente sofreu, né, quando o Miller saiu do gibi. Isso. Porque ninguém acreditava também, ela tinha muita moral dentro da Marvel. Ela era editora, né? Por conta do trabalho editorial que ela fazia, de chegar junto mesmo, de trocar ideia, de dar sugestão, ter trabalhado com o Claremont por muito tempo nos X-Men dele. Enfim, ela tinha a tarimba, mas não tinha a confiança do público, né? E ela vai construindo um run ali que, assim, não conheço ninguém que fale mal, que tenha a pachorra, a cara de pau de falar mal daquele run A dela. gente falou do Demolidor dela com o John Romita Jr., o Romitinha, lá nos primórdios dos Sete Jagunços, tá o link aí no post, e você pode ouvir também quando a gente falou daquele run dela com o John Romita. Pois é, e ela é um amor de pessoa, né? Já vi algumas entrevistas dela, ela conversa de tudo, conta os detalhes, uns bastidores, assim, muito, muito legais também. É bom você ter essa simpatia também do autor, né? O Bill Baker já sabe das histórias dele, ele tem a crítica dele lá por conta do Soldado Invernal e tudo mais, mas também é um cara que sempre que fala, é bom você prestar atenção no que ele tá escrevendo, que ele tá contando, que é coisa interessante mesmo de se ver. Eu discordo de você, só que em termos, porque, como você disse, né? Poucas foram as fases ruins assim. A gente lembra com muito carinho da fase do Cal Kiesel, que foi ali na época do Massacre e tudo mais, que ele assume com o desenho do Kevin Nord, mas é porque a gente só leu o comecinho. Depois eu fui ler o resto em scan, bicho, e o negócio cai de uma forma vertiginosa. E antes do Kiesel, a gente teve o Chichester, né, que foi um run longo. Eu gosto, particularmente, principalmente daquele comecinho do Chichester ali. Tem uma história que eu até comentei outro dia aqui no Pilha, que é aquela 34 horas na vida do Demolidor, Sim. que é maravilhosa. Qual era o desenhista do... Era o... Como é o nome do desenhista que pegou uma parte dessa do Chester? É o Lee Wicks. McDaniel.
Não, eu tá, é, o- o comecinho é do Lee Wicks, aí eu tenho o Ron Garner em comecinho de carreira como filler dele. Aí a Queda do Rei ainda é o Lee Wicks com um outro desenhista que eu me perdi agora. Eu li a Epic recentemente dessa fase, mas me passei a... É eu o tava MC lembrado Wyman. mais eu tava lembrado mais do Scott Scott McDaniel. McDaniel. É, Tava o lembrado mais dele. McDaniel é na fase já do uniforme cinza. Aqui a líder Angola, principalmente se você for ler hoje, porque tem uns vilões lá com temática de informática, né, de tecnologia, e aí os Bem nomes datado. são kilobyte, hardware e umas coisas bem merda, sabe? É bem aquele filme Hackers com a Angelina Jolie em início de É, carreira. isso. E a gente ainda teve prejudicado aqui porque a Bale estava na época mudando o processo de impressão, o traço do McDaniel não ficava bem em formatinho. Não, e era escuro pra caramba. Teve uma edição com cores invertidas, que o uniforme do Demolidor tá cinza e verde. Enfim, essa fase foi complicada aí. Mas aquele comecinho tem aquela história do Justiceiro aparecendo lá com o lápide e o treinador, a arte do Wix, aí tem o encontro com o motoqueiro fantasma também, contra o tentáculo. Então tem várias histórias legais ali nessa primeira metade. Na segunda, quando ele vai fazer essa história a contraparte demoníaca dele, a Electra volta careca de roupa branca, e aí já vira meio que farofada. Aí depois dele tem uma porrada de filler, até o Alexandre Gilbert. Eu acho que eu comentei isso num podcast há algum tempo. O Alexandre Gilbert, brasileiro, né, que até quadrinizou o Alquimista do Paulo Coelho e tudo mais, um desenhista antigo, nunca mais vi trabalho dele, ele fez uns arcos nessa fase aí. Aí o Demáteis, nosso amigo, né, amigo querido aqui de casa, vou mandar um bolo de rolo pra ele essa semana até. ele faz 2 arcos, né, Purgatório e Paraíso, que são muito bons, que ele resgata alguns temas de ano 1, com o Ron Wagner, que é um baita desenhista também. E aí é a volta do uniforme vermelho. E aí entra o Kiesel. Essa parte toda aí, fora o Demates, não tô falando porque ele é meu amigo, irmão de fé, camarada, mas essa é muito boa. O resto, bicho, é bem ruim. Aí vem o Kiesel, mais ou menos também. Ele sai, e aí quando entra o Kevin Smith é que a gente tem um boom de novo do Demolidor. E aí, eu Eu acho que o tava Andy vendo aqui, Deagle, Maurício. Eu diga. tava vendo aqui que tem uma fase do Johnny Kelly e É o verdade. É último arco, verdade. o último arco do Demolidor foi escrito pelo Scott Lobdell, que era o arroz de festa da Marvel na época, né? Escrevia tudo. E a Nossa, o última Lobdell faz edição, uma farofa nessa fase aí. é, e a última edição, o Tichers, ele volta para escrever a última edição, né? Antes do relançamento. Foi apagar as luzes. E aí na fase do Marvel Knights é porque vem o Kevin Smith e Kevin depois, Smith. depois já entra o David Mack ou não? Entra o David Mack logo com o Quesada desenhando, ele Echo. desenha alguma coisa e vem o arco da Echo, exatamente. Que é sensacional, eu adoro aquilo ali, a Lindo, mistura da lindo. Aquilo ali é muito, pintura, tudo. muito... Depois o David Mack volta para poder fazer um arco fill-in das férias do Bendis com o Maliv, né? Ele Isso, ainda tem ali no meio da fase do Bendis, o David Mack ainda volta, né? isso. E aqui consigo umas histórias, até publicando umas minis estreias do Sim. Demolidor pra dar tempo de chegar nas edições do Bendis até. Que acabou sendo legal, beleza. E eu adoro essa fase do Bendis também. Eu tô aqui pra recomeçar os encadernados. Tem tudo no Marvel Unlimited também. Quem assina aí. Eu peguei uma senha aqui de um amigo que eu não posso dizer o nome. É demais. E tava acompanhando por lá também, mas vou pegar os encadernados aqui pra ler. Tirei da caixa. E porque se a gente ficar sem mexer muito nessas capas duras, elas colam todas, né? Aqui no Nordeste a gente tem essa umidade maravilhosa, esse calor. E aí gruda as páginas todas, você nunca mais vai ler seu gibizinho. Exato. Então Triste. tem que fazer isso de vez em quando. E essa é outra coisa também, a gente sabe muito de cabeça as coisas que a gente lia nos formatinhos, porque a gente lia 10 vezes, porque não tinha essa quantidade de coisa que a gente tem hoje, nem em banca, nem na Cara, internet, Isso é né? verdade.
Cara, a gente sabia, eu não sei vocês, mas assim, as minhas primeiras edições eu sabia o título das histórias, eu sabia Sim, o arte finalista, eu sabia a edição original. eu lembrava de eu Hoje eu tinha não comprado sei cada revista. onde eu tinha comprado. Não, eu tava postando há um tempo atrás no Instagram e no Twitter, acho que o Marcos deve ter acompanhado, o Maurício não me seguia ainda. Quando eu fui reorganizar minha coleção, cara, assim, os formatinhos, cada formatinho que eu pegava, eu lembrava de como eu juntei dinheiro para comprar aquele formatinho, a banca que eu comprei. Hoje em dia eu pego uma edição de 2, 3 anos atrás, eu tenho isso. É, exatamente. Outro Para dia eu ter vi uma o. ideia, ontem eu constatei que eu comprei Canção do Carrasco e eu tenho o encadernado americano. Isso é Vitor Azambuja Feelings. Ah, é. Compra Outro 2, dia, 3 vezes o mesmo gibi. outro dia eu vi o Omniverso, os meninos falando do quarteto do Wade Cowiengo, que é um desenhista que eu adoro também, principalmente no Aranha. E aí eu disse, pô, eu acho que eu tenho esse primeiro encadernado do que a Panini lançou aqui, né? Imaginautas. Aí eu disse, não, não tenho não. Eu olhei rápido assim a estante e disse, não, não tenho não. Aí eu fui pegar outro gibi essa semana aqui. Olha ele lá, não é possível. Eu não tinha lembrança mais, eu já tinha apagado, deletado completamente da mente. Que tinha agora o gibizinho do. Um dos poucos formatinhos que eu tenho quando eu me mudei para Recife foi aquelas duas teias do Aranha com a história do Duende Macabro, que eu até comentei no Pilha do Aranha, e o Aranha Anual, que também a gente comentou lá na live, e toda a verdadeira história do Duende Macabro, que é aquele Grandes Heróis Marvel, já naquele formateco maiorzinho. Esses eu tenho certeza, eu abro na página e sei o que o personagem está dizendo e o que é que vai dizer. Agora o gibi que eu comprei. E esse, inclusive, esse Imaginalta está fechado, viu, no plástico. Eu olhei aqui que eu não li. Eu tenho esse arco na Salvat e tenho esse arco na capa cartão da Panini também. E nenhum dos dois. O Salvat só não tá no plástico porque eu rasguei para colocar logo formar a lombada. Naquele tempo eu ainda achava que ia conseguir construir a lombada toda da Salvat. Ai, Esse ai. povo viciado em capa dura. Tá vendo? Foi ali que começou a perdição. Ali Com estragou essa. tudo. É, E assim, tá eu vendo? estava aqui organizando a minha estante, né? Fazendo aqui o Mechan, comprei aquelas estantes da Evolo Kit, que são fantásticas para guardar a coleção. E aí fui organizar as Salvates, né? Olhei assim, caramba, falta tão pouco para completar o posto. Aí eu olhei assim, filho da puta, muda de ideia, porque ficar correndo atrás de Salvate. Ai, ai, Salvat é um outro nível de editorial, né, Maurício? Isso é coisa pra outro podcast. Não, Salvat e Gomos tem umas coisas assim que não dá pra entender, não. Não dá pra entender nem o português que eles usam. Bom, acho que é isso, né, senhores? Falamos um bocado. É, Cumprimos a F- pauta. tá vendo? Ó, cumprimos a pauta toda, tá vendo? Quem disse que a gente não cumpre pauta? Bom, Ricker, FH, Fernando Henrique, Muito bom. dia aí, gostou? Show, muito obrigado pelo convite. Me sigam lá no Twitter, né? @Fernão Henrique. De vez em quando eu faço umas tweets lá de quadrinhos, né? Faz tempo que eu não faço nenhuma, né? Mas antigamente eu É fazia muito. verdade, é verdade, é verdade. Tem que E fazer lá mais tô algumas. sempre comentando o que eu tô lendo. Então, assim, falo muita besteira também, muita viadice, né? Mas muito biscoito. Xinga o Acabaram os Bolsonaro. flits. Xinga o Bolsonaro É, também, é importante. demais, né? Não, xingar o Bolsonaro não é xingar, né? É um dever É ser cívico. sensato. Atestar o óbvio. É isso aí, então, quem quiser acompanhar lá, Fernão Henrique, tô sempre lá, falando de quadrinho, falando besteira, e obrigado pelo convite, e quando chamarem, a gente tá aqui. Valeu. Pronto, vai voltar outras vezes e agora na próxima você tem que convencer o Dão a participar, porque eu já não consigo mais. Fica calado. Maurício, até a próxima, viu? Se o Dãozinho quiser, né? Assim, Vamos ver, o né? Marcos falou que eu não escuto podcast, mas assim, eu escuto sim, viu, cachorro? E o Dão sempre tá presente, principalmente quando ele não tá presente, né?
Fantástico. É verdade, Eu acho que, é Eu acho que ele verdade. está mais presente nesse do que no Omniverso. É verdade. O Omniverse é o único que ele não boicotou ainda. Ainda. Nem fez, ênfase no ainda. nem fez todo mundo brigar. Não, tem o Pilha do Aranha que o Dão não participa, já teve briga por causa do Dão. Dão sendo Dão. A orelha dele está inchada essa hora. Não, mas ele está trabalhando. Nós que somos petistas estamos aqui fazendo podcast. Ele finge que trabalha, ele é professor também, ele finge que trabalha. Não, o Olha Dão que maldade. A gente pergunta, vai gravar, Dão? Aí ele posta o print dele lá em reunião pelo Teams, né? Eu acho que ele tá jogando RPG online, isso não é reunião, não. 10 horas da noite? Ele deve ter um banco de imagens. Ele tira um monte de foto nos 10 minutos que ele tá fazendo reunião e guarda para poder mandar ao longo do dia. Muda de camisa durante a reunião também, né? Isso é estratégia. Bom, então é isso, senhores. Valeu, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br